Oi, gente linda, tudo bem? Que bom que vocês estão comigo nessa aula, porque hoje eu vou explicar para você, de uma vez por todas, entender o que é essa tal de personalidade, da onde vem isso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. Creio eu que você já está vendo, né? A aula de hoje, então, tem esse tema, Entendendo a Personalidade. Renata, então, de onde que vem essa tal de personalidade? Vamos entender primeiro o que ela é, né? Personalidade é um conjunto de atitudes diante de situações diversas da vida que trazem consequências e mantém padrões comportamentais dos indivíduos. Não entendi nada, Renata. Calma que eu vou explicar. Muitas vezes eu escuto no consultório frases do tipo assim: Renata, o meu filho tem a personalidade muito forte. Ou meu filho é muito genioso, é da personalidade dele. Como se a criança já viesse assim de fábrica, como se a personalidade já estivesse pronta, tá? E eu acho até engraçado que ninguém fala que a personalidade é fraca, né? Sempre é a personalidade forte. Mas eu entendo que o que a mãe quer dizer é que aqueles comportamentos que ela está trazendo como inadequados, como mau comportamento, eles já estão enrijecidos, eles já estão enraizados na criança. Mas é importante a gente saber da onde que isso veio, como que funciona esse negócio, tá? É, Se a personalidade fosse algo, vamos pensar juntos, tá? Se a personalidade fosse algo que viesse pronta, que fosse inata aos seres humanos, as pessoas não mudariam, certo? Se é uma coisa rígida que está pronta, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não é verdade? E a minha profissão também nem seria necessário, porque se não é possível mudar, então, para que precisa do psicólogo? E eu digo mais ainda: para que ter pai e mãe se o comportamento da criança já vem pronto? Seria só para os cuidados básicos e a criança ia seguindo o seu curso natural aí da sua personalidade, não ia precisar da nossa condução, tá? Então, eu vim desmistificar de uma vez por todas essas ideias equivocadas de que a personalidade já vem com a criança, de que nasceu assim, de que ela é assim desde que nasceu. Vamos entender o porquê disso, vamos entender como que a gente chega nisso, tá? É... E claro que, infelizmente, eu tenho que dizer para você que o meio ambiente, o contexto, as relações que a gente estabelece com essa criança vão ser fundamentais para a construção de quem ela é ou de quem ela vai ser daqui para frente. Ou seja, a personalidade da sua criança vai depender, sim, e muito da forma como você conduz a educação do seu filho. Considerando, claro, que existem outras pessoas que vão influenciá-lo também, e ele também vai se espelhar nessas pessoas para ter um aprendizado de como agir nesse mundo, mas a família é a fonte principal e a mãe mais ainda, né? Tem a questão do vínculo materno também, das relações mais profundas que a criança estabelece com a mãe. E isso não é para te culpar por absolutamente nada que não esteja funcionando direito ou que esteja dando errado, tá? No futuro. Mas sim para responsabilizar você e te mostrar como que você pode usar esses conhecimentos para influenciar positivamente a sua criança, tá? Então a palavra culpa, ela não vai existir no nosso vocabulário. A gente vai abrir mão de todos os conceitos de culpa e a gente vai substituir essa palavra tão chata por responsabilidade, tá? Porque é isso que a gente tem sobre a criança, a gente tem responsabilidade e não culpa, ok? Quando eu atendia crianças, era muito comum os pais chegarem para a terapia, e aí quando eu explicava para eles como que funcionava o processo terapêutico, o que eu ia fazer com a criança, e as mudanças que eles precisariam fazer, ajustes às vezes na rotina, tarefas que eles tinham que cumprir lá em casa, eles às vezes olhavam, né, alguns casos olhavam e falavam assim, mas por que eu preciso fazer isso? Por que eu tenho que me envolver nessa forma? Não é o meu filho que está precisando de ajuda? Não é com ele que você tem que trabalhar? Não é ele que está se comportando mal, que está desobediente, que está inadequado? Por que eu tenho que mudar? Né? E, na verdade, a gente tem que entender que o nosso comportamento ele é fruto de uma relação. E o que é uma relação? Uma relação é uma via de mão dupla. Imagina, né, uma rua de mão dupla. Tem a minha parte, tem o meu lado e tem a parte do outro que vem na contramão. Então, é a relação que vai construir a forma como eu ajo no mundo. Não parte só de mim, não é só sobre mim, tem também o lado do outro, tá? Então, a personalidade não nasce pronta, não é estática e enrijecida, mas é construída desde a barriga ao longo de toda a nossa vida. Então, portanto, ela é mutável e fluida e adaptável. Eu acrescentaria aqui a palavra adaptável, tá? E a personalidade é construída a partir das relações que a pessoa tem com o seu ambiente, com o seu meio, e como que ela vai percebendo os estímulos desse ambiente. E nesse ambiente estão inseridos pessoas também, né? Não é só o ambiente físico, é o ambiente relacional também. Fatores genéticos podem influenciar sim, mas eles têm uma parcela muito pequena nessa construção.
eles vão influenciar principalmente o temperamento. O que é o temperamento? É a sensibilidade, eu diria, com que a gente percebe as nossas experiências. Então, algumas pessoas são mais sensíveis do que outras. Por exemplo, algumas pessoas toleram menos sensações desagradáveis, menos sentimentos que são considerados aí ruins, e podem explodir ou ficarem mais nervosas com maior facilidade. E outras pessoas têm uma tolerância maior, conseguem ter um maior autocontrole, uma calma maior para resolver as situações de uma forma mais branda. Então, isso a gente chama de temperamento, que é essa predisposição, essa tolerância, essa sensibilidade aos estímulos, a como ela percebe as coisas. Então, sim, né? Pode haver uma predisposição genética para certos temperamentos. Mas até a forma como esse temperamento vai se manifestar é aprendido. Porque não é que tem uma predisposição para eu ser explosiva, por exemplo, que toda vez que alguém me irritar, eu vou explodir. Eu posso aprender a lidar com isso, a lidar com esse temperamento e a ter atitudes mais adequadas diante das circunstâncias, tá? Então, não é porque existe uma predisposição que a gente está fadado a ser isso para sempre, ok? Vamos entender um pouquinho melhor, então, o que é instintivo e o que é aprendido, para ajudar vocês a esclarecer. Então, o instintivo seria isso, seria essas questões mais genéticas, aquilo que é inato ao ser humano. E o aprendido é aquilo que vai sendo construído ao longo da nossa vida. Pouquíssimos comportamentos são instintivos, e geralmente, para te ajudar a classificá-los, vamos dizer assim, eles estão relacionados à sobrevivência biológica. Por exemplo, o bebê sugar o peito da mãe é um comportamento instintivo, né? Por quê? Porque isso garante a ele buscar a alimentação que garante a sua sobrevivência. Mas precisar sugar o peito da mãe para dormir é um comportamento aprendido. Precisar chacoalhar o bebezinho para ele dormir é aprendido. Precisar dar 5 voltas no quarteirão com ele dentro do carro é aprendido. E às vezes a gente ensina sem querer. A gente ensina porque a gente vai estabelecendo essa relação, porque aquela sensação foi agradável para o bebê, então vamos supor, chacoalhar, né? Você está lá balançando. É uma sensação agradável para ele se acalma e dorme, e portanto você se mantém repetindo essa atitude, porque, vamos dizer assim, funcionou. Então, sem querer ensinar isso para ele, a gente está ensinando que chacoalhar é uma forma adequada de dormir. E aí ele vai aprendendo, e quando a gente quiser mudar esse comportamento, existe uma certa dificuldade, porque já se tornou parte dele esse aprendizado, tá? Eu sei que é uma linha muito tênue, assim, é muito difícil, às vezes, a gente identificar o que é instintivo do que é aprendido. Vou dar um outro exemplo aqui, para tentar ajudar. Se a gente escuta um barulho, um estrondo muito forte, e a gente leva um susto, um sobressalto, esse susto, ele é instintivo. Por quê? Lá na selva, a gente precisa disso, né? É uma predisposição para a gente se defender ou fugir no caso desse barulho ser, por exemplo, um animal muito perigoso, colocar nossa vida em risco, tá? Então, isso é instintivo. Mas, se sair correndo e se esconder embaixo da cama, por exemplo, é um comportamento aprendido. A gente aprendeu pela própria experiência, ou porque alguém ensinou, porque a gente viu alguém fazer, que a cama, aquele objeto ali, é um local que pode ser usado para proteção, por exemplo, tá? É um objeto que pode nos proteger. Então, é difícil, eu sei que é um pouquinho difícil entender essas diferenças, mas, para simplificar, eu diria assim, didaticamente, que 5% das nossas atitudes são instintivas, né? Vêm desses impulsos mais fisiológicos, mais biológicos, e que 95% são porque aprendemos a agir de determinada maneira no mundo. E esse aprendizado, ele começa já nas experiências e nas sensações vividas lá no útero, né? Desde o início lá da nossa vida. Tá? Como a mãe é a pessoa mais próxima da criança e a primeira referência que o bebezinho vai ter de mundo, muitas coisas que você fizer vão estabelecer com a criança relações que vai fazer com que ela aprenda como é que funciona esse mundo e como que ela tem que agir nesse mundo. Já falei sobre isso aqui, que outras pessoas também vão influenciar, mas a mãe, pelo próprio vínculo, né, e pela proximidade de ser o primeiro ser humano que aquela criança conheceu, tem essa relação, vamos dizer assim, mais profunda e mais próxima. Renata, então, se quase tudo é aprendido, como que a gente aprende? Gente, isso aqui é muito importante. Tira print, anota, tá? É muito interessante vocês saberem, porque isso aqui vai explicar bastante coisas e vocês vão entender muito dos comportamentos dos filhos de vocês a partir disso. Basicamente, a gente aprende de 3 maneiras: por imitação, por consequências e por regras. E eu vou explicar todas elas, tá? Imitação. Imitação é a forma mais primitiva de aprendizado. E a capacidade de imitar é um pré-requisito importante para a gente aprender desde ações simples, como bater palminha lá quando é bebê, até comportamentos mais complexos, como construir coisas, dançar coreografias, praticar esportes, que exige uma cadeia de respostas, né? Exige uma série de comportamentos dentro de um todo maior, né? Então acaba sendo um pouco mais complexo. Quando a Bruna era pequenininha, minha filha mais velha era bebê ali, ela tinha 1 ano e pouquinho, mais ou menos,
Eu me lembro de eu estar na frente do espelho penteando o cabelo, depois de tomar banho, e ela pegar uma escovinha de brinquedo e pentear o cabelo e me olhar, sabe? Fazer exatamente como eu fazia. E aquilo me chamou muita atenção, tanto é que eu lembro desse episódio até hoje. Eu fiquei pensando, gente, olha só, né? Ela tá imitando uma coisa que parece tão simples, que é pentear o cabelo. E sim, ela estava aprendendo a pentear o cabelo, olhando como que eu fazia. Porque a criança, o bebê, não nasce sabendo que a gente precisa pentear o cabelo. Ela aprende de tanto nos olhar, de tanto ver. Isso é muito sutil. A gente não para ensinar a criança a fazer isso, mas ela está nos observando o tempo todo, tá? E como o mundinho da criança é um mundo muito restrito, né? Vamos pensar assim, que nós adultos, a gente tem influência de muitos mais estímulos, muitos problemas, muitas interferências, muitas situações que tomam a nossa atenção. É um mundo mais complexo, né? A criança, ela não tem tantas preocupações e distrações como a gente tem. Então, o que ela conhece da vida é muito pequeno perto do que a gente conhece da vida, é muito pouco ainda. Por isso que ela fica muito mais ligada nessas sutilezas, nesses detalhes. Ela fica atenta a essas coisas que às vezes passa despercebido por nós. Então, quantas vezes a gente não vê crianças assim que falam igual o pai, que tem o mesmo jeito de andar da mãe, que se comporta, né, de uma forma muito parecida com algum familiar, ou que tem alguma mania que o adulto tem. Então, a gente até usa aquela frase, nossa, filho de peixe, peixinho é a cópia do pai, é a cópia da mãe, nossa, faz igualzinho fulano, né, que é algum membro da família. Isso porque eles aprendem por imitação, ou seja, pelo modelo, né? Sabe aquela frase que nós temos que ser modelos para os nossos filhos? Por isso, porque eles estão nos observando e nos imitando o tempo todo. E eles veem você, né? Eles nos veem como uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então, assim, se você está agindo dessa forma, é porque é assim que deve ser feito, porque você é ponto de referência para essa criança. Então, ela imagina que é assim a melhor maneira de fazer, que é assim a forma correta de fazer, que ela fazendo como você, ela vai ser aceita por você, tá? Então, eles se espelham em nós, buscando essa adequação, buscando serem corretos, né, entre aspas, esses corretos aí, como nós, e buscando essa nossa aceitação. Para a criança, você é o principal modelo que existe. E isso começa desde que ela é bebê. A gente sabe, né, pelos estudos aí, que a partir de 6 meses já começa o processo de imitação. Tanto é que a partir de 6 meses que a gente já consegue avaliar, por exemplo, atrasos no desenvolvimento. E a imitação é o primeiro pré-requisito que a gente avalia. Se o bebezinho sabe fazer pequenas imitações, né, claro, dentro da imaturidade dele, dentro do que ele consegue, mas a partir dos 6 meses ele já faz, né, ou já deveria fazer. Então, a imitação é, por exemplo, uma fonte muito importante para aprender a falar, né? Quando a gente fala, fala mamãe, fala mamãe, fala mamãe, e a criança vai, o nenê vai, começa a falar mamãe, a gente, isso, que legal, ah, que coisa fofa. A gente está ensinando ele por imitação também, tá? Então, fica a dica aqui. Se existem coisas em você que você acha que precisa melhorar, agora é a hora de pensar sobre isso, porque o seu filho vai imitar tanto que você acha que tá bom, tanto que você acha que é ok, que você quer realmente que ele imite, que você quer ensinar para ele, quanto que você não acha tão bom assim, aquilo que precisa melhorar, vamos dizer. Isso porque a criança ela não sabe diferenciar ou classificar, né, os comportamentos em bons e ruins. Essa é uma classificação que a gente vai fazendo a partir do julgamento. A criança não tem isso ainda, tá? Então, ela não faz essas classificações, ela vai agir da maneira como você age, mas porque ela acredita que é assim que deve ser feito, que é assim que ela deve se comportar, tá bom? Vamos falar um pouquinho então das consequências. Gente, depois vocês mandam um comentário para mim se ficou alguma dúvida, o que vocês acham disso, se o que eu estou falando aqui vocês já sabiam, se o que eu estou falando aqui é muito novo para vocês, comenta lá, tá bom? Que para mim é importante esse feedback. Consequências. Consequências trata-se de viver as experiências mesmo da vida, de experimentar o nosso mundo e receber as consequências dessa determinada atitude, que pode vir de alguém ou que pode vir da vida mesmo, tá? As consequências, elas são responsáveis por manter um comportamento ativo, por enraizar esse comportamento, porque esse comportamento faça parte da gente, ou por diminuir a sua frequência, ou seja, para a gente querer fugir de determinadas atitudes. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu fui numa lanchonete muito famosa do mundo, né? Você já deve imaginar qual é. E eu comi um lanche e eu passei muito mal com aquele lanche. Sabe? Intoxicação alimentar mesmo. E a partir daquele dia, eu peguei um ranço daquele lanche que eu não podia nem passar perto, não podia nem ver a logomarca daquela empresa. Se eu sentisse o cheiro, eu já passava mal de novo. E aí veio a adolescência e todo mundo mega empolgado, todo mundo queria comer aquele lanche e para muitas pessoas era muito reforçador aquilo, era muito legal aquela experiência, mas eu corria, não queria nem saber daquilo. Demorou anos, mais de 15 anos, para eu conseguir comer aquele lanche de novo. E até hoje eu tenho restrições, né? Não é assim o meu preferido.
Mas por quê? A consequência que eu obtive de comer o lanche foi muito negativa para mim, foi muito aversivo, foi muito difícil. Então, diminuiu a frequência de eu frequentar aquela lanchonete, de eu ir naquela lanchonete de novo, né? Se a experiência tivesse sido muito legal, muito boa, provavelmente ia manter o meu comportamento ativo, ou seja, eu ia querer voltar lá várias vezes, como acontece, né, com muitas pessoas, tá? Eu acho que esse exemplo dá para entender, então, como que as consequências são responsáveis, né, por manter ou não um determinado comportamento. E aí a gente pode fazer um parênteses aqui, aquela birra lá que o seu filho está fazendo, ou aquele comportamento inadequado que está sendo mantido, ele está sendo mantido pelas consequências que traz para essa criança. E a gente vai entender melhor sobre isso mais para frente, tá? Nessa linha, tudo que você ensinar para o seu filho pode se tornar um aprendizado, tá? Por exemplo, gente, ó, vou trazer um pouquinho de exemplo assim da nossa vida cotidiana e depois a gente transfere para a parte da criança, tá? Vamos imaginar que você está atrasada para um compromisso. E aí você pega uma avenida que está com o trânsito parado, ou seja, vai te atrasar ainda mais. Provavelmente, numa próxima vez, você irá evitar aquela avenida, certo? Se for possível, né? Vamos dizer que você tem vários trajetos, vários caminhos que você pode pegar até o trabalho. Você vai se lembrar que aquela lá é congestionada e não vai mais por aquela avenida. Eu mesma faço isso. Eu evito um determinado caminho para buscar as crianças na escola, porque eu sei que naquele horário trava tudo. Então, eu sempre vou por um caminho alternativo. Ou seja, a consequência de estar parada no trânsito, de se atrasar cada vez mais, impediu que eu voltasse a repetir aquele comportamento de andar naquela avenida de novo. E a consequência mais positiva, vamos dizer assim, de ter pego um caminho com menos fluxo, com menos trânsito e ter dado tempo de eu chegar, aumenta a probabilidade de eu ir por aquele caminho de novo. Ou seja, mantém aquele comportamento de andar naquela rua, naquela avenida, ativo. Certo, gente, até aqui? Tudo, então, que você ensinar para o seu filho, tudo mesmo, tá? Seja ele considerado por você certo ou errado, que não sou eu que considero esse comportamento certo ou errado, é você que classifica isso. Tudo que você ensinar para o seu filho, se houver repetição e constância, vai se tornar um aprendizado, né? Então, assim, se eu for uma vez, duas vezes, três vezes por aquela avenida que o fluxo está ok, repetidamente, constantemente, todos os dias fazendo igual, a chance de eu manter sempre aquele mesmo caminho é altíssima, tá? Então, um comportamento ele se torna um aprendizado, né? Você percebe que aquilo ali funciona, que aquilo ali traz uma consequência melhor para você. E com o passar do tempo, com a persistência e com a constância, isso vai se tornando uma habilidade, né? Vai ficando um pouco mais automático, vamos dizer assim, até que ele se torna uma regra. E isso fica intrínseco a você. Assim como, vamos dizer, quando você aprendeu a dirigir, por exemplo. Quanto mais habilidoso você fica em dirigir, mais você faz sem pensar, mais aquilo ficou automatizado, mais aquilo faz parte de você, mais aquilo vira sua personalidade, parte da sua personalidade, né? Ah, eu tenho habilidades para dirigir, eu sei dirigir, eu sou uma pessoa que é motorista, eu me classifico como um bom motorista, isso faz parte da minha personalidade. Mas a gente tem que sempre lembrar que um dia você precisou aprender isso e que isso teve que se repetir e se repetir de novo, todos os dias, igual, tá? Então, diante disso, cuidado com o que você vai ensinar, né? A gente tem que estar atenta ao quê? As consequências que as crianças estão recebendo das nossas atitudes e das atitudes delas também, tá? Vou dar um exemplo bem polêmico aqui, tá? A cama compartilhada. Você leva a criança para sua cama, porque você está super cansada, tudo bem, tá? Nada contra, gente, isso aqui. Mas vamos imaginar que você fez isso. Você levou a criança para sua cama porque você estava muito cansada. Não que você queria fazer, talvez você nem quisesse fazer cama compartilhada, mas o cansaço foi maior, você levou para sua cama. Isso se repete por meses, se repete por anos e vai se repetindo. A criança vai crescendo, ela sente que ali é confortável, porque ela dorme melhor ali. E aí ela aprende o quê? Que aquela ali é a cama dela, que aquele ali é o melhor lugar para dormir, que é assim que se dorme, que ali é mais gostoso, mais confortável. Então, daí não adianta um belo dia você querer que ela vá dormir no quarto dela sozinha, numa cama que ela não está acostumada, sem reclamar. Quando você vai dormir num hotel, você já não estranha a cama? Você já não fica querendo voltar para sua cama? Então, você querer que a criança durma no quarto dela é mais ou menos a mesma coisa. Exige um processo de adaptação. É uma novidade para ela. Então, pode acontecer da criança dormir sozinha no quarto no primeiro dia. Você montou um quarto lindo, maravilhoso para ela. Fala assim, agora, a partir de hoje, você vai dormir lá no seu quarto. Pode acontecer que a experiência de dormir no quarto novo seja melhor, seja mais reforçadora, seja mais legal, mais interessante do que dormir na cama do pai e da mãe. Pode ser, né? Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena, porque ela já está acostumada com aquilo, ela já está acostumada a dormir, né, com os pais. Isso foi construído na pequenina vidinha dela, tá? Então se tornou uma regra, se tornou um padrão,
que talvez não seja tão simples assim de mudar. Quanto mais enraizado um comportamento está, ou seja, quanto mais ele se repete com constância, mais difícil vai ser a mudança, tá bom? Então vamos pensar assim, ó, você quer emagrecer. Emagrecer é um bom exemplo. Você passou anos comendo tudo errado e anos sem fazer atividade física. E um belo dia você decide que você quer emagrecer. No início, a consequência de fazer exercício físico não vai ser mais positiva do que a consequência de sentar no sofá e comer tudo do bom e do melhor. Tudo que você acha mais gostoso. Não é verdade? Então, assim, ficar no sofá comendo as coisas que você gosta é mais agradável do que ir para academia. Então, são atitudes que começam a ter concorrência entre si. Você tem que fazer escolhas ali, né? Vai exigir de você muito mais disciplina e vontade de ir para a academia do que já comeu, que você gosta, que você já está acostumado, tá? Então, pensa bem como que é difícil a gente mudar um hábito. Com a criança é a mesma coisa, gente. Aquilo que ela aprende se torna parte dela, se torna parte da personalidade dela. E você querer que ela faça diferente, de repente, é muito difícil para ela também, tá? Por isso que a gente vai sempre procurar o melhor caminho, para a gente evitar que a gente tenha que voltar para trás e recomeçar, ou que a gente tenha que fazer mudanças ao longo do tempo. Então, quanto mais conhecimento, né, quanto mais você se preocupar com a questão da educação dos filhos, com a questão de como que você quer que as coisas funcionem dentro da sua casa, a melhor forma de ensinar valores, por exemplo, para os seus filhos, sobre aquilo, então, que a gente quer que eles aprendam, né? Melhor vai ser, menos traumático vai ser. Não que não vá ter que mudar, ou não que não vai ter nada que ele precise repensar ou reaprender. Isso aí faz parte da vida, né? Mas é importante a gente pensar onde a gente quer chegar com a educação deles e traçar esse caminho, traçar um caminho que realmente vai levar a isso, né? Então, não caia naquela velha armadilha de que é uma fase, vai passar. Eu escuto muito essa frase, gente, principalmente nos grupos de mães, quando as mães pedem ajuda, pedem indicação, pedem dicas, né, de como modificar o comportamento. Eu ouço muito isso, isso é fase, mãe. É assim mesmo. Calma que passa. Tomem cuidado com isso. Não acreditem nisso. Não passa se você não mudar o seu comportamento ou se você, né, não fizer nada de diferente para mudar o comportamento do seu filho, tá? Uma determinada atitude traz uma consequência X. Se essa consequência X não é o resultado que você está buscando, então você tem que agir diferente com o seu filho para você obter resultados diferentes. A aprendizagem por consequências é a que estabelece a maioria dos nossos comportamentos. Porque nós vivemos experiências o tempo todo, de todos os tipos. Não dá para fugir das experiências da vida, né? Então, por isso que as consequências são fontes fortíssimas de aprendizado também. Por fim, regras ou instruções, que é a terceira forma básica de aprender. Quando você pega o seu carro e sai pela cidade, existe uma regra de trânsito que você tem que cumprir, que te orienta de como agir, certo? Tem regras ali que não tem como, a gente precisa cumprir. Vamos supor que você entra num restaurante e tem lá duas plaquinhas, né? Uma numa porta a figura de uma menininha e outra na porta a figura que representa um menino. Você sabe onde que é o banheiro feminino, certo? Por quê? Um dia alguém te ensinou essa regra, alguém te falou que era ali, ou porque você percebeu. Por exemplo, quando você ia no banheiro com a sua mãe, você era pequenininha, você começa a perceber que ela entrava sempre naquele banheiro que tem a bonequinha, né? A figura da menininha. Então, isso vira uma regra para você. Você entende que, opa, é ali que é o banheiro, tá? Instruções e regras são fontes importantíssimas de aprendizado, né? Por quê? Principalmente um aprendizado social, tá? Porque nem sempre as coisas vão ser na vida do jeito que a gente quer, não é mesmo? É muito utilizado nas famílias também para a gente colocar limites nas crianças, ensinar até onde a criança pode ir, até onde vai a liberdade dela e até onde, a partir de onde ela precisa respeitar o outro, né? Porque não dá para a gente ter tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, fazer o que a gente quer, tá? Então, regras e limites são fundamentais. Crianças sem limites, que não têm regras a serem cumpridas dentro de casa, geralmente elas vão apresentar grandes dificuldades nos meios sociais e vão sofrer muito por não saberem lidar com as frustrações dos nãos que elas vão receber. Como eu falei já, né? Só fazendo um resuminho disso aqui, então, se a criança não recebe os limites em casa, a vida vai querer dar limites para ela, né? A vida vai ter um monte de regras que ela vai ter que cumprir. Então, se ela não estiver pronta para encarar isso lá fora, ela vai sofrer muito, vai ser muito difícil para ela. Por isso que a gente fala que regras e limites têm que vir de dentro de casa. Regras também dão segurança para a criança e aumentam a probabilidade dela se comportar adequadamente nos diversos contextos, como eu falei, principalmente os sociais, né? Então, diminui as chances dela ser inadequada, dela ter maus comportamentos, dela ter rompantes em ambientes sociais, porque
Se ela sabe a regra daquele ambiente, se ela sabe como ela tem que se comportar, o que é esperado dela naquele ambiente, aumenta as chances dela ser assertiva, né, de funcionar, dar tudo certo, e ela se sente segura com isso também. É muito difícil ela chegar num lugar e ela não saber o que esperam dela, tá? Para nós já é difícil isso, se a gente for pensar em circunstâncias da nossa vida. Você chega numa empresa nova, num trabalho novo, você vai atender um cliente novo, e existem algumas regras sociais básicas que nos norteiam, mas se você não sabe muito bem como que você se comporta naquela situação, você se sente ansiosa, você se sente insegura, e a criança também, tá? Resumindo, então, diante de tudo que foi colocado aqui, entendemos que a personalidade se constrói através do aprendizado dos comportamentos que se dão por modelo ou imitação, consequências e regras. Vocês nunca mais vão esquecer isso, né, gente? Pelo amor de Deus, se esquecer, volta nessa aula, assiste de novo, tá bom? Sendo assim, seja então o modelo de pessoa que você quer que seu filho seja. Não vale aquela máxima, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Aqui não, gente, tem que fazer o que você quer que o seu filho faça também, não adianta só falar. Proporcione para ele oportunidades de experiências de vida, para que ele receba as consequências da vida, preferencialmente consequências positivas, né? E estabeleça sempre regras e limites, os famosos combinados, né? A soma disso tudo irá construir a personalidade do seu filho, que quanto mais cresce, mais receberá influências de outras pessoas e de outros ambientes, mas que terá sempre em você uma fonte confiável de como agir quando ele tiver dúvidas. E você irá se orgulhar da pessoa que ele vai se tornar. Fiquem com essa mensagem, né? Espero que tenha sido de grande aprendizado tudo isso daqui. Como eu pedi, comentem comigo se fez sentido para vocês, se vocês compreenderam. Anota suas dúvidas, manda aqui nos comentários se você já sabia que era assim, já tinha informação sobre isso, ou se foi novidade para você. E continua aqui comigo, que sempre vai ter uma aula nova para te ensinar tudo sobre a maternidade e te transformar numa pessoa e numa mãe cada vez melhor, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula.